Olá, eu sou Cássia Faria e esse é o segundo vídeo dentro do tema Linhagens que comandam o planeta Terra. E hoje vou falar sobre os nórdicos e demais linhagens da Confederação Intergaláctica que surgiam nas hipnoses regressivas ao longo da minha trajetória nessa área e também as experiências pessoais. Os nórdicos, quem são eles? Qual é a relação deles com a Confederação Intergaláctica? E qual a influência que exercem no atual momento da Terra? Existe uma questão que gera muita dúvida quando falamos sobre civilizações estelares. Afinal, os nórdicos e os pleiadianos são grupos diferentes? Primeiro, precisamos entender que a palavra nórdico não representa uma origem estelar. Ela representa uma aparência. O termo surgiu porque pesquisadores e contatados começaram a descrever seres altos, de pele clara, cabelos claros e traços físicos semelhantes aos povos dos países nórdicos aqui da Terra. Por causa dessa semelhança visual, passaram a utilizar a expressão nórdicos. Mas isso não significa que exista um sistema estelar chamado nórdico. Não indica que exista uma raça chamada nórdica. Na prática, a palavra nórdico acabou se tornando uma classificação baseada na aparência física observada durante os contatos. Já a palavra pleiadiano é diferente. Ela se refere à origem ou à vinculação com sistemas associados às Pleiades. Portanto, estamos falando de duas classificações completamente distintas. Uma descreve a aparência, a outra descreve a origem, mas não informa sua cultura ou o local de onde nasceu. Da mesma forma, quando alguém descreve um ser como nórdico, está descrevendo aquilo que vê, não necessariamente sua procedência. Grande parte dos seres que as pessoas identificam como nórdicos pertence justamente às linhagens pleiadianas. Ou seja, os que muitos chamam de nórdicos seriam, na verdade, membros de determinadas comunidades pleiadianas. Assim como existem diferentes povos na Terra, também existem diferentes comunidades dentro das civilizações associadas às Pleiades. Nem todos apresentam exatamente os mesmos traços físicos, nem todos possuem a mesma função, nem todos atuam nas mesmas áreas. Por isso, reduzir os pleiadianos apenas à imagem clássica dos chamados nórdicos acaba sendo uma simplificação excessiva. O que realmente identifica um pleiadiano não é a cor do cabelo, dos olhos ou da pele. O que os identifica é a assinatura energética, a sua frequência consciencial e a natureza do trabalho que desenvolve. Talvez a forma mais simples de compreender essa questão seja a seguinte: nem todo pleiadiano precisa ser chamado de nórdico, mas muitos dos seres chamados de nórdicos são, na verdade, pleiadianos. Quando entendemos essa diferença, grande parte da confusão também desaparece. E aí começamos a perceber que as classificações criadas pelos humanos muitas vezes tentam organizar algo muito maior e mais complexo do que os próprios nomes conseguem explicar. Ao longo de anos trabalhando com hipnose e investigação de memórias, que vão além da vida cotidiana, encontrei inúmeras vezes referências a essa linhagem. Não apenas em um ou dois atendimentos, mas em milhares de relatos de clientes diferentes, que não se conheciam, que viviam em cidades distintas e que ainda assim descreviam características muito semelhantes. São seres altos, normalmente acima de 2 metros, possuem estrutura física proporcional, olhar muito penetrante e uma presença que transmite autoridade natural. E não costumam transmitir emoções exageradas. Não são expansivos, não são dramáticos e a comunicação é objetiva, clara e direta. Em diversas experiências, eles são descritos como uma das civilizações humanas mais antigas em atividade. Quando digo humanas,
refiram-me do padrão biológico humanoide, porque uma das informações que aparece constantemente é que a humanidade terrestre não seria um modelo isolado no universo, pelo contrário, existem diversas civilizações humanoides espalhadas por diferentes sistemas estelares. Os nórdicos seriam uma dessas linhagens, mas existe algo ainda mais interessante. Muitas seções apontavam que eles participaram diretamente de diferentes momentos da história terrestre, não como conquistadores, mas como observadores, orientadores e colaboradores em processos específicos do desenvolvimento humano. Segundo os relatos, eles estiveram presentes em períodos muito antigos da história da Terra. Algumas experiências descrevem interações anteriores até mesmo ao surgimento das grandes civilizações conhecidas atualmente. Como menciona Karen na sua seção de número 1, outras apontam participação em processos de reorganização genética ocorridos em tempos remotos. É aí que chegamos a um dos pontos centrais. Os nórdicos são frequentemente associados à proteção do projeto humano terrestre. Nas informações obtidas durante as sessões, a Terra não é vista como um planeta comum. Ela é descrita como um dos ambientes evolutivos mais importantes dessa região galáctica. Um local onde diferentes experiências genéticas, emocionais e conscienciais estão ocorrendo simultaneamente. Por isso, existe tanto interesse em relação ao que acontece aqui. E é justamente nesse contexto que surge a Confederação Intergaláctica. Segundo as informações recorrentes nas sessões, a Confederação não é liderada por uma única linhagem. Não é um governo centralizado. Não é um império. Trata-se de uma aliança formada por inúmeras civilizações que compartilham princípios semelhantes de cooperação e desenvolvimento evolutivo. Imagine uma organização gigantesca envolvendo milhares de mundos. Cada um com sua cultura, cada um com sua história, mas todos comprometidos com determinados princípios fundamentais relacionados à evolução consciente das civilizações. Os nórdicos aparecem frequentemente como uma das linhagens mais atuantes dentro dessa estrutura. Em diversos relatos, eles ocupam posições de coordenação, diplomacia e supervisão, mas não por superioridade, por experiência acumulada ao longo de vastos ciclos evolutivos. Muitas pessoas imaginam a Confederação como uma frota estacionada próxima à Terra, mas as informações recebidas mostram algo muito maior. Estamos falando de uma estrutura que opera em diferentes níveis dimensionais. Uma organização capaz de acompanhar simultaneamente inúmeros processos evolutivos em diversos sistemas estelares. E qual seria a relação atual dessa confederação com a Terra? Segundo os relatos obtidos nas sessões, estamos vivendo um dos períodos mais importantes da história humana. A humanidade está atravessando uma mudança de frequência sem precedentes. Mudanças sociais, mudanças energéticas, mudanças tecnológicas, mudanças psicológicas, mudanças espirituais. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E justamente por isso, a atividade das civilizações associadas à Confederação teria aumentado significativamente nas últimas décadas. Muitos dos contatados descreviam um acompanhamento muito próximo dos acontecimentos terrestres, não para controlar, mas para garantir que determinados limites não sejam ultrapassados. Em várias experiências, surgem referências a operações de monitoramento dos campos energéticos do planeta, monitoramento de tecnologias específicas, monitoramento de atividades que possam comprometer o desenvolvimento natural da humanidade. Outro aspecto é a proteção de linhas temporais evolutivas. Em diversas sessões,
aparecem informações de que existem momentos históricos considerados estratégicos para o desenvolvimento coletivo, e o período atual seria um desses momentos. Os nórdicos frequentemente surgem associados às missões ligadas ao despertar da consciência, mas não através de discursos, não através de crenças, e sim através de ativação de memórias, uma recordação de compromissos assumidos antes da encarnação, e também um despertar para propósitos que estavam adormecidos. Outro aspecto interessante é que os nórdicos raramente aparecem sozinhos nos relatos. Frequentemente são vistos atuando ao lado de pleiadianos, felinos, arcturianos e outras linhagens vinculadas à confederação. Cada grupo parece possuir especializações diferentes, enquanto alguns trabalham mais diretamente com processos energéticos, outros atuam em áreas ligadas à genética, tecnologia, educação consciencial ou harmonização planetária. Dentro desse contexto, os nórdicos costumam ser associados à liderança estratégica, diplomacia interplanetária e proteção dos processos evolutivos. Mas existe uma mensagem que aparece repetidamente. A humanidade precisa assumir sua própria responsabilidade. Nenhuma civilização virá viver a experiência humana por nós. Nenhum grupo resolverá nossos desafios internos. E nenhuma tecnologia substituirá a expansão da consciência. O auxílio existe, a orientação existe e o acompanhamento existe, mas o protagonismo continua sendo humano. Talvez seja justamente essa a principal razão pela qual a atuação deles ocorre de forma tão criteriosa. A evolução genuína não pode ser imposta, ela precisa ser conquistada. E segundo as informações recebidas ao longo dos anos, é exatamente isso que a Confederação observa nesse momento. Uma humanidade atravessando um dos períodos mais importantes de sua história. Nas sessões, começou a surgir então um comandante da Confederação Intergaláctica, o Comando Ashtar, e a figura de Ashtar Sheran, aquele mesmo que eu via aos 7 anos de idade, em momentos de muito sofrimento familiar e que só voltei a ter contato na idade adulta, em outro momento difícil da minha vida, mas que ainda não sabia exatamente do que se tratava. Só fui entender no momento que abri a reconexão e, a partir daí, entendi minha missão aqui no planeta e sigo até hoje a orientação desse comando. E qual a relação entre os pleiadianos, Ashtar Sheran e o Comando Ashtar? Ao longo das décadas, diversas fontes espiritualistas descreveram Ashtar Sheran como um comandante ligado a operações de assistência planetária. Nas narrativas mais conhecidas, aparece como um ser de elevada consciência que coordena equipes envolvidas em processos de auxílio evolutivo para diferentes mundos. Independentemente das interpretações existentes, uma característica aparece repetidamente. É a ideia de serviço, a ideia de proteção, a ideia de suporte ao desenvolvimento das civilizações. Nas sessões, Ashtar era uma presença firme, equilibrada e extremamente compassiva. Não uma figura de adoração, mas uma liderança voltada para a cooperação. No vídeo 472, gravei a mensagem de Ashtar ao planeta Terra, que ele chamou de Planeta Shan. Agora, sobre o Comando Ashtar. O Comando Ashtar é uma organização composta por diferentes grupos, diferentes linhagens e diferentes consciências atuando em conjunto. Muitas pessoas imaginam o Comando Ashtar como uma frota espacial isolada, mas nos relatos normalmente descreviam algo muito maior. Uma espécie de aliança interdimensional formada por seres comprometidos com processos evolutivos, ao lado de outras consciências provenientes de diferentes origens estelares. A ideia central não seria controle, mas colaboração. Imagine uma grande operação de apoio à humanidade durante um período de transição. A Terra pertence aos humanos.
O comando Ashtar está a postos, mas a chave da sua liberdade não está no céu, está na sua vibração. O comando Ashtar está nos céus. Os pleiadianos estão nas frequências, mas a ação está nas suas mãos. Elevando sua vibração, você se torna invisível para o sistema de controle e acima desse comando está o comandante maior, Jesus. Agora, vamos ao que algumas das minhas sessões, com contato com os pleiadianos, o que revelaram para o coletivo humano. Estes são dados estratégicos. No vídeo 619, as mudanças geofísicas são inevitáveis por conta da inversão magnética. Mas o Brasil e os países do Ocidente têm uma malha de proteção especial para sustentar os sobreviventes da transição. Eles alertam sobre tremores de terras e águas violentas nos próximos anos, devido à inversão dos polos. Um detalhe importante e vital: países sobre a estrela do Cruzeiro do Sul, como o Brasil, serão menos afetados e servirão de suporte. No vídeo 591, eles dizem: a tecnologia de IA atual está sendo usada para mimetizar emoções humanas e criar falsas narrativas. O discernimento deve ser total. É exposto que o controle atual usa a inteligência artificial para manipular o ser humano. Precisam de discernimento absoluto sobre o que sentem, pois as emoções estão sendo alvo de tecnologia de frequência. Indicam que o plano escuro usará a escassez de alimentos para forçar os humanos de volta aos instintos primários. Tentativa de controle pela fome é a única cartada do sistema. Fortaleçam suas redes locais e plantem o que puderem. No vídeo 559, não esperem por naves de resgate para levar vocês aos paraísos. O paraíso é construído aqui. A missão é ser o ponto de calma no meio do furacão urbano. E há um alerta importante: a ideia de se isolar em ecovilas ou refúgios físicos para fugir da transição não é o caminho indicado agora. A evolução é individual e o trabalho é no meio do caos, sendo luz onde a escuridão é maior. No vídeo 497 é revelado que vivemos uma batalha final. Linhagens que dominam a densidade da Terra estão sendo obrigadas a recuar devido às negociações feitas pela Confederação. O sistema de controle está ruindo, permitindo que mais humanos acessem sua própria autonomia. Como vimos nessas sessões, o contato com a linhagem pleiadiana não é sobre o passado, é sobre o nosso agora. Eles estão aqui para garantir que a casa seja arrumada antes da grande saída. O que vivemos agora é o processo de descer essa realidade para a nossa densidade. Os pleiadianos pedem: não entreguem sua energia ao medo. Quando você teme, você atrasa sua própria sintonização com essa vitória que já nos pertence. Agora vamos falar sobre os felinos. Muitas pessoas acreditam que todos os felinos sejam originários de Sírios. Os relatos obtidos nas sessões de hipnose regressiva e pesquisas independentes apontam para uma realidade muito mais complexa. A linhagem felina está distribuída por diversos sistemas estelares. Muitos vieram para o planeta Terra, aliados aos reptilianos, mas com propósitos diferentes. Apesar de serem conquistadores e guerreiros como os Dracos, logo perceberam a sabotagem e, como conhecem o modus operandi dos reptilianos, se tornaram seus maiores combatentes aqui na Terra. Seu propósito é auxiliar a humanidade a atravessar a atual transição planetária com o menor nível possível de sofrimento coletivo. Em muitas sessões, os draconianos são descritos como representantes de padrões ligados à dominação, ao medo, ao controle e à manipulação da consciência. E os felinos são uma das principais forças de oposição a essas influências. Os felinos são frequentemente associados à coragem de agir. Eles representam a integração entre consciência e movimento, entre sabedoria e prática, entre conhecimento e transformação. Não basta compreender, é necessário viver aquilo que foi aprendido. É nesse ponto que ocorre a verdadeira evolução.
Talvez um dos ensinamentos mais profundos associados aos felinos seja a capacidade de sustentar a força e a coragem. Vou sugerir aqui algumas sessões, e isso é apenas uma pincelada. Importante ver toda a playlist para aprofundar no tema. Na sessão do vídeo 786, somos ensinados que a verdadeira libertação vem da elevação da própria vibração e da pureza da intenção, e não de conflitos externos. No vídeo 248, que ocorreu em 10/12/2019, a linhagem falava sobre 2020, o ano da mudança e o foco no despertar. Que o mundo, a partir de então, nunca mais seria o mesmo. E em seguida, tivemos a pandemia. No vídeo 635, vimos a importância de estar consciente sobre os contratos e implantes que limitam a evolução do ser humano e como temos o poder de revogar esses acordos para recuperar a autonomia e ter cura física e emocional. Muitos clientes da linhagem felina encarnaram agora com a missão específica de auxiliar na transição planetária, focando na cura através de elementos da natureza, alimentação limpa e proteção animal. No vídeo 589, fala sobre isso, sobre buscar a cura integrativa e reconhecer a sua missão. Uma informação muito importante que vem dos felinos é o alerta para a humanidade que se prepare física e vibracionalmente. Ter cuidado com a água que bebe, com o que ingere, com a higiene, muito falada também no vídeo 610, onde temos essas informações trazidas mais firmemente. Agora vou falar sobre os arcturianos. Se você acompanha minhas sessões de hipnose regressiva, sabe que eles apareciam com frequência, trazendo uma energia de cura que a gente mal consegue explicar. Mas quem são eles de verdade? De onde vêm e o que estão fazendo aqui agora, nesse rebuliço planetário que estamos vivendo? Os arcturianos vêm de Arcturus. Eles são conhecidos como os mestres da tecnologia espiritual. Imagine uma civilização que atingiu a 5ª dimensão e além. Mas é importante compreender algo. Assim como acontece com outras linhagens extrafísicas, quando falamos de origem arcturiana, não estamos necessariamente falando de um local físico específico, pois é uma civilização que teria evoluído para níveis extremamente elevados de desenvolvimento espiritual, tecnológico e energético. A tecnologia deles é consciência pura, geometria sagrada, cores e som. Especialistas na compreensão da energia da mente, das dimensões e da evolução das almas. E ao longo de milhares ou até milhões de anos, alcançaram uma integração muito profunda entre ciência e espiritualidade. Enquanto aqui na Terra costumamos separar essas duas áreas, os arcturianos são frequentemente descritos como uma civilização onde conhecimento científico e consciência espiritual se tornaram uma única coisa. Para eles, energia é ciência, consciência é tecnologia, pensamento é uma ferramenta de criação. Seres capazes de compreender estruturas dimensionais que nossa consciência atual ainda está começando a investigar. A aparência física variava bastante. Nas sessões, alguns descreveram como seres altos de pele azul, outros relatavam formas luminosas. Há também experiências em que eles aparecem apenas como campos de luz ou geometrias vivas. Nas sessões, os contatos aconteciam através de tela mental e a comunicação era telepática. A informação simplesmente surgia completa dentro da cabeça do cliente, como se fosse transferida diretamente para a consciência, e a energia era extremamente serena. Eles atuam principalmente no corpo sutil, ajustando nossas frequências para que a gente consiga suportar as novas energias que estão chegando. Também informaram em várias sessões serem os responsáveis por terapias e tecnologias que curam, que em breve serão trazidas à Terra através de humanos despertos e preparados. Também vou sugerir algumas sessões para corroborar. No vídeo 280, os arcturianos mostram que a batalha final não é lá fora, é dentro de nós, na nossa capacidade de manter a vibração alta
mesmo no caos. No vídeo 488, é informado que muitas mudanças pesadas virão, causando desconfortos para aqueles que ainda não compreendem o processo. E aí falava sobre os ventos fortes. No vídeo 478, menciona que a natureza virá com fúria, agindo como uma mãe que às vezes precisa ser firme, forçando os seres humanos a voltarem os olhos para ela, a desacelerarem, a se desconectarem das ilusões cotidianas. Se existe uma característica que aparecia repetidamente nas sessões, era a sua ligação com a cura da consciência. Não estamos falando apenas de cura física, estamos falando da reorganização dos padrões internos, da harmonização emocional, da integração espiritual firme, organizada, quase matemática. Segundo os relatos nas sessões, o objetivo não era salvar a humanidade, mas ajudar a humanidade a despertar para a sua própria capacidade de transformação. E se existe uma mensagem que atravessa praticamente todos os relatos ligados aos arcturianos, ela pode ser resumida em uma frase: quanto mais expandimos nossa consciência, mais nos aproximamos daquilo que realmente somos. Agora, temos os Blue Avians, seres de alta densidade, 6ª a 9ª dimensão, conhecidos como os semeadores da paz. Uma linhagem de tecnologia avançada. Partiram de uma evolução animal aviária em sistemas estelares distantes e hoje atuam como arquitetos do equilíbrio. Eles atuam na manutenção dos polos magnéticos da Terra, explosões solares, etc. À medida que o planeta aumenta sua vibração, eles ajudam a evitar cataclismos físicos, suavizando a transição energética. Nas sessões, surgiam com uma aparência que lembram uma ave, mas com olhos muito expressivos e grandes, geralmente em tons de azul claro ou castanho dourado. O bico não é rígido como o de um pássaro terrestre, mas tem uma estrutura flexível que permite expressões e comunicação. Tons de amarelo ou dourado ao redor dos olhos ou nas extremidades das penas. Tem dedos longos e finos, muitas vezes descritos como tendo uma sensibilidade tátil imensa. Os Blue Avens são seres que fogem do padrão humanoide comum, não são apenas pássaros gigantes. Eles possuem uma estrutura antropomórfica, tipo corpo, braços e pernas, como os nossos, mas com características aviárias distintas. São muito altos, geralmente medindo entre 2,40 e 3 metros de altura. Eles utilizam também a telepatia avançada e uma linguagem de sinais, gestos muito específica. Nas sessões, era comum o cliente sentir uma onda de paz, antes mesmo de ver o ser, porque a frequência deles altera o ambiente ao redor. Aqui selecionei algumas sessões para melhor compreensão. No vídeo 227, revelam que os Blue Avens operam diretamente na estabilização dos polos magnéticos da Terra. Eles atuam como técnicos do campo sutil, impedindo que a transição vibratória cause danos físicos irreversíveis. A cura não é apenas espiritual, é uma engenharia estelar que sustenta a vida enquanto subimos de frequência. O isolamento não é o caminho, a missão é se doar, abraçar e ouvir o próximo. No vídeo 396, um dos momentos mais fortes é o alerta contra os falsos profetas aqui na Terra. Eles explicam que muitos prometem curas maravilhosas, mas estão ligados a frequências densas. O filtro real deve ser o coração, o seu chakra cardíaco, que nunca mente. Eles explicam que os humanos criam suas próprias gaiolas, crenças, medos e rotinas limitantes, e que o papel dos despertos é abrir essas portas. O conhecimento humano tem limite. A verdadeira sabedoria vem da conexão com a origem estelar e com a natureza, sementes, grãos e elementos. No vídeo 627, passa um entendimento sobre os vulcões, tanto em termos de eventos climáticos e globais, quanto como uma metáfora de poder interno. A habilidade é apresentada como parte dessa linhagem. No vídeo 664, falam da energia solar.
especialmente durante as tempestades e ejeções de plasma, que desempenham um papel fundamental na limpeza e transformação do ser humano. A energia atua diretamente nas células, em algum nível do DNA, ajudando a remover bloqueios mentais e físicos usados para aprisionar a humanidade. A atividade solar é descrita como uma parte essencial do processo de limpeza do planeta e da humanidade, eliminando frequências baixas e influências negativas que impedem o equilíbrio natural. Um abraço de um contatado Blue Avians tem o poder de realizar limpezas profundas no corpo do outro. Por isso, tantas pessoas choram ao serem tocadas por quem tem essa frequência. Agora vamos à linhagem Dolphin, muitas vezes visualizados como seres híbridos entre humanos e golfinhos, seres marinhos. Possuem uma vibração altíssima, baseada no amor incondicional e na alegria. Embora muitos residam em planos sutis ou outros sistemas como Sirius, eles mantêm bases subaquáticas tecnológicas aqui mesmo na Terra, nos oceanos, onde trabalham silenciosamente. Eles são os guardiões das águas. Sua influência é crítica porque estão trabalhando na limpeza da radioatividade, na neutralização de metais pesados, microplásticos e na purificação vibracional dos oceanos, o que impacta diretamente a vida humana. Em várias sessões, temos informações muito importantes, como no vídeo 298, que revela a existência de grandes laboratórios e projetos sob o mar voltados para a limpeza da água e remoção de radioatividade atômica e trabalho também para que o colapso ambiental não chegue a um nível terminal para a humanidade. Mostra que o humano precisa despertar da sensação de inferioridade para ajudar nessa virada. No vídeo 309, eles alertam sobre como os metais pesados e a química industrial na água plastificam a mente humana, bloqueando a intuição. A mensagem para o coletivo é o retorno urgente ao natural e ao fluídico, para que a mente se liberte do controle externo. No vídeo 630, traz uma visão clara de grandes movimentos de água e a faxina necessária para o planeta. Menciona que as dores do parto da Mãe Terra são inevitáveis e que a linhagem Dolphin está ativamente resgatando a frequência da vida onde o lixo humano mais agride. No vídeo 645, ensina sobre movimentos orgânicos corporais, como o rodopiar das baleias e golfinhos, que ajudam a limpar as águas do nosso próprio corpo. Além disso, revela que microalgas estão surgindo estrategicamente para desintoxicar as águas doces e salgadas. Se conecte com o elemento água. Quando você bebe água ou entra no mar, peça para se alinhar com a frequência Dolphin. A mensagem central deles é o amor como tecnologia de cura. Não é algo místico apenas, mas uma frequência que altera a estrutura molecular da matéria. Olhem para a natureza não como algo fora, mas como parte de si mesmos. Nós somos a água que os Dolphins protegem. Por último, quero deixar um adendo sobre a linhagem andromedana. Através das minhas sessões de hipnose regressiva, recebi informações valiosas sobre quem são esses seres e, mais importante ainda, qual a missão deles junto ao nosso coletivo nesse momento da transição planetária. Eles vêm da galáxia de Andrômeda, mas não pensem neles apenas como vizinhos espaciais. Eles são seres de base cristalina, enquanto nós somos base carbono. A estrutura deles é o silício. Isso os torna extremamente fluídicos e multidimensionais. Eles não veem a si mesmos como indivíduos isolados, mas como um grupo, uma consciência única que trabalha em perfeita harmonia. No vídeo 124, eles se apresentam como uma estética de pureza absoluta, altos, com uma pele que irradia um brilho perolado ou levemente azulado. Seus olhos são grandes, de um azul profundo, e transmite uma alegria que não conhecemos aqui na Terra. Existe uma parceria estratégica entre Andrômeda e a linhagem felina. Enquanto os andromedanos trazem a tecnologia espiritual e o amor sutil, os felinos atuam na proteção,
garantindo que o despertar não seja interrompido por forças densas. Eles dizem: não tenham medo, estamos aqui para que ninguém lhes faça mal. Os andromedanos atuam como neutralizadores. Em um planeta onde a dualidade e o conflito ainda são muito fortes, a frequência deles traz o equilíbrio. Eles nos ensinam que a transição planetária não é algo que vai acontecer, é algo que já passou do tempo de ser consolidado. E nas sessões, eles deixam claro: a Terra precisa de uma transformação rápida. O papel deles é apoiar o despertar da coletividade, nos ajudando a sair do egoísmo e a entender que somos todos parte de um grande organismo maior. E um alerta importante para todos nós no vídeo 48. Foi dito que o resgate energético de seres encarnados e desencarnados é feito com base na compaixão pura. O recado para o coletivo é claro: precisamos aprender a tratar o humano como humano, com paciência e integração, pois só assim vibraremos na frequência necessária para a nova Terra. O contato com Andrômeda não é para nos tirar da realidade humana, mas para nos dar força dentro dela. E nos convidam a abandonar o isolamento emocional e a brilhar. No vídeo 637, o ser revela que os andromedanos também são responsáveis pelo que acontece no planeta, tanto as coisas boas quanto as ruins. Eles admitiram que vieram à Terra como exploradores no passado e realizaram experiências, retirando e trazendo coisas que interferiram no equilíbrio do planeta. Por terem causado parte do aprisionamento ou entrave no plano humano, eles agora têm a obrigação e o compromisso assumido de ajudar na transformação da Terra. O cliente menciona que eles estão seguindo uma ordem do dono da casa, o Criador primordial, para resolver os problemas que ajudaram a criar. E informam: o tempo acabou, a mudança será breve. Muitos desses seres estão encarnados ou atuando próximos à Terra para desfazer o que foi feito e ajudar na transição planetária. Haverá tremores climáticos e sociais mais fortes para forçar a mudança necessária que essa linhagem agora busca apoiar. E apresenta uma visão de que mesmo linhagens consideradas elevadas cometeram erros de exploração no passado da Terra e agora trabalham ativamente para reparar esses danos através do despertar da consciência coletiva. E chegamos ao final deste vídeo. Se você ouviu tudo isso com o coração aberto, talvez tenha percebido que o mais importante não são os nomes das linhagens, os sistemas estelares ou as diferentes formas de consciência que compartilhei aqui. O mais importante é aquilo que essas experiências despertaram dentro de nós. Ao longo da minha trajetória, tive contato com diferentes seres e consciências. Algumas se apresentaram como pleiadianos, felinos, arcturianos, blue ravens, dolphins e tantas outras linhagens que existem além da nossa compreensão atual. Mas existe algo em comum entre todas elas. Nenhuma me ensinou a adorar seres externos, nenhuma me pediu devoção e nenhuma se colocou acima da humanidade. Pelo contrário, todas apontavam para a mesma direção: o despertar da consciência, o autoconhecimento, a responsabilidade sobre o planeta, nossos pensamentos, emoções e escolhas. Independentemente das suas crenças, da sua visão consciencial ou da forma como você interpreta esses relatos, convido você a refletir sobre uma pergunta simples: quem você está se tornando a cada dia? A evolução é sobre aquilo que escolhemos manifestar aqui e agora, enquanto estamos vivendo essa experiência humana. Agradeço profundamente pela sua presença, pela sua confiança e por caminhar comigo nessa jornada de expansão da consciência. E lembre-se, talvez o universo não esteja esperando que encontremos respostas lá fora. Talvez ele esteja esperando que nós nos lembremos daquilo que sempre existiu dentro de nós.
Se gostou, curta, comenta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Os links dos vídeos mencionados estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Um grande abraço, muita luz no seu caminho e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!